Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão de isometria óptica da UFPR. Diz assim: quando as primeiras gotas de chuva atingem o solo, costumamos sentir o que chamamos de cheiro de chuva. E a principal substância envolvida nesse fenômeno é a geosmina, uma substância orgânica sintetizada por bactérias, cianobactérias e fungos. Estruturalmente, a geosmina, figura ao lado, é um álcool com duas metilas substituintes e três centros de quiralidade em um sistema de dois anéis fundidos. Bom, isso aqui é um anel, né? Não é anel aromático, né? Porque não tem duplas alternadas aqui. Não obedece à regra de Hickel. Então, isso aqui é um anel. Esse aqui também é um anel. E eles estão fundidos aqui, né? Chamamos de núcleos, né? Ou anéis condensados. Repara que tem um álcool aqui, como foi citado, né? Esse álcool está ligado até num carbono terciário, então é um álcool terciário. Só que a questão vai ficar baseada no centro de quiralidade, né? Com base nas informações acima e nos conhecimentos de estereoquímica, quantos enantiômeros a estrutura mostrada, né, possui. Bom, olha só, o que geralmente o pessoal vai fazer quando enxerga, né, alguma questão assim. Ó, esse aqui é o meu enantiômero, quer dizer, o meu, digamos assim, carbono quiral, vamos começar assim. E eu tenho três carbonos quirais aqui, né? Então, caso você não lembre, né, de quem são os carbonos quirais, são, na verdade, o carbono que tem quatro ligantes diferentes, né? Então, se eu tiver quatro ligantes diferentes, eu tenho o meu carbono quiral, combinado? Quando acontece de ter uma molécula desse jeito, né, como está sendo mostrado ali, que é uma molécula cíclica, tem uma galera que tem uma certa dificuldade em visualizar isso, né? Mas eu vou fazer para um carbono aqui, pode ser? Então, imagina que eu tenho aqui uma molécula um pouco mais simples, né, e eu tenho dúvida se esse carbono aqui é quiral ou não, né? Então não importa se aqui tiver um H ou tiver uma outra parte cíclica, né? Eu vou ter um ligante, dois ligantes, e quando é uma cadeia fechada, eu tento cortar ela no meio aqui assim, tá? Para achar isso, tu vai andando um carbono para cada lado, né? Ao mesmo tempo, um carbono para cada lado, até encontrar o meio. Como esse lado aqui é diferente desse, então esse carbono aqui sim é um carbono quiral, e a representação internacional dele é esse asterisco, né? Então aqui estão os meus três carbonos quirais. Fazendo desse jeito aqui eu consigo provar isso, né? Então, olha só, o que geralmente os alunos, né, vão fazer nessa questão, que é o que eu espero que você faça também, é aplicar a regra de Van 't Hoff para descobrir o número de isômeros opticamente ativos, né? Então, vamos lá, isômeros opticamente ativos. Quando eu falo essa palavra isômeros opticamente ativos, inclui, né, não só enantiômeros, inclui diasterisômeros também. Então, isso tem uma formulazinha que é escrito 2 na N, onde N é o número de carbonos quirais, que no caso aqui são 3. Então, eu tenho 8 isômeros, né? 8 isômeros ativos que desviam o plano da luz polarizada. Existe uma fórmula ainda, né? Ou tu pode pensar que é a metade de 8. Existe uma fórmula para achar o número de misturas racêmicas. Ó, misturas racêmicas. Por que tu vai fazer isso? Porque tu não encontrou o número 8 aqui, né? Então, misturas racêmicas é 2 na N dividido por 2, quer dizer, a metade. Que geralmente o pessoal vê como 2 na N menos 1, né? Tanto faz, só porque é uma álgebra matemática aqui. Que vai dar 4, né? Que é 3 menos 1, 2, 2 na 2, 4. Misturas racêmicas ou racematos, que seria par de antípodas ópticos, par de enantiômeros. Então também não tem essa resposta e aí vai clareando um pouco sua mente, né? Porque vamos imaginar o seguinte, tá? Imagine que eu tenho essa molécula aqui e imagine que esse carbono aqui é um carbono destrógeno, e esse carbono é um carbono destrógeno, e esse carbono é um carbono destrógeno também. A imagem dela vai ter um carbono levógeno, correspondente a esse, né? A imagem desse destrógeno também vai ser levógeno, e a imagem desse destrógeno também vai ser levógeno. Então, esses dois aqui, essa estrutura com essa estrutura aqui, são chamadas de enantiômeros. Enantiômeros. Aí tu vai dizer, tá, mas cadê os outros, né? Então, vamos lá. Eu poderia ter uma estrutura que mostrasse
O primeiro carbono lá de cima, né? Destrógeno e os outros dois levógenos, né? Então, essa estrutura aqui, ela tem um enantiômero, que é o destrógeno e levógeno aqui. Então, eles também são enantiômeros, esses dois, né? Posso escrever aqui, ó. Enantiômeros. Como eu sei que tem 8, né? A gente pode arriscar aqui os outros, né? Eu posso ter, por exemplo, DD e L. E a imagem, né, do DD e L vai ser LLD. Que também, esses dois aqui, eles são enantiômeros. E ainda tem mais uma, né? Deixa eu ver qual que eu não fiz ainda. É quando eu tenho DLD, que vai ser imagem do LDL. Que esses dois também vão ser enantiômeros. Então tá aqui as minhas 8 possibilidades, tá? Eu posso ter o LLD, eu posso ter o DDD, eu posso ter o DLL, o LDD, e aí estão as 8 combinações que eu posso ter. Aí essa estrutura aqui que eu estou te mostrando, ela só tem um enantiômero. Então ela só tem um enantiômero, aí tu vai dizer assim, tá, mas esses aqui não são enantiômeros? Não. Porque como eles não são imagem dessa estrutura aqui, né? Eles recebem um outro nome, que é o FPR curte também, que é chamado de diastereoisômero. Então, eu tenho o diastereoisômero e o enantiômero. Então, essa estrutura tem quantos enantiômeros, né? Ela tem apenas um enantiômero. Por isso, nossa resposta aqui vai ser letra B. Combinado? Agora, se perguntasse quantos isômeros opticamente ativos, aí eu marcaria 8, combinado? Se perguntasse quantos diastereisômeros, aí seria esses carinhas aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí seria 6, beleza? Mas o 6 é o número de diastereisômeros e 1 é o número de enantiômeros, combinado? Bom, gente, espero que eu tenha curtido aí a resolução, tá? Foi uma questão que muita gente achou polêmica, porque a forma de perguntar foi um pouco estranha, a galera não achou 8, né, e 4 nas respostas, inclusive alguns cursinhos aí também, mas eu acho que foi uma questão mais de interpretação, né, do que qualquer outra coisa, claro, além de isometria óptica. Então, valeu, forte abraço, tchau!